que aspectos os homens fracassam no casamento? O escritor americano Gordon Lindsay, ele traz para a gente 4 pontos em que ele observa e observou nos seus conselhos com casais, em que o homem fracassa no casamento. O primeiro dele, egoísmo. Os homens têm uma tendência a ser egoísta e no casamento, quando casam, eles demonstram isso de várias maneiras. Tem que ser do meu jeito, ele casa, mas ele vive mais para o trabalho, não se importando com as coisas da casa. Ele acha às vezes que a mulher é que tem que dar conta de tudo. Quando os filhos vêm, ele acha que a educação é da esposa. Isso é egoísmo. Ele pensa muitas vezes que o casamento é um investimento e aí ele não pode perder tempo com tantas coisas. Isso é uma forma de egoísmo. Normalmente, quando você vai avaliar um divórcio, entra esse fator. A mulher também não é egoísta? Às vezes sim, mas essa é uma tendência mais masculina, tá? O homem com aquela coisa de ser o provedor, que não é ruim, é bom, nem todos querem ser, mas os que querem estão, de certa forma, cumprindo o seu papel biopsíquico e a forma como Deus criou e até responsabilizou, né? Eu sempre digo nas minhas colocações e nos meus aconselhamentos, se alguém tem que sair para trabalhar, os dois não podem sair, que saia você, marido, tá? Então, o homem, às vezes, ele é tomado por essa responsabilidade, ele leva isso a ponto de ser egoísta. E tem outras formas também de egoísmo, querer que as coisas sejam feitas do jeito dele, querer que a esposa haja ou os filhos sigam somente aquilo que ele quer. Isso é egoísmo. Com certeza, esses fatores caminharão e estarão com o casal no divórcio, porque casamento é uma sociedade, então não dá para ser egoísta. O segundo ponto que ele coloca é tendências tiranizantes, né? Aquele marido que se torna intolerável, que as coisas têm que ser do jeito dele, a minha prioridade, os meus interesses, né? Então, não dá para levar assim, não dá para ser... uma coisa está ligada à outra. O egoísmo leva, às vezes, a esse comportamento tiranizante de fazer com que as coisas sejam ou estejam ou aconteçam do jeito que ele quer. Outra questão que leva os homens a fracassar e vai estar presente nos divórcios é o duplo padrão, tá? Ainda né, em algumas sociedades, ainda se pensa ou tem aquela consciência coletiva de que se a mulher traiu, é quase que imperdoável, mas se o marido traiu, que a mulher tem que perdoar. Não existe isso. Na palavra de Deus, lá no Velho Testamento, quando a pena para o adultério era a morte, o apedrejamento, eram os 2 que eram apedrejados, tá? Nós estamos na graça agora, no tempo da graça que o Senhor nos alcançou, e é pela graça que nós estamos seguindo a Deus, nos afastando do pecado, ainda mais. A regra é mais forte ainda, né? Aí Jesus vai dizer lá no livro de Mateus assim, qualquer um, homem, ele está falando para homem, qualquer um, quando perguntaram para ele assim, viste, sobre o adultério, né? Perguntaram para Jesus sobre o adultério, ele disse assim, viste o que foi dito aos antigos? Aí ele está se referindo à lei. Não adulterarás? Os antigos na lei diziam, quem adulterasse, qual era a pena? Apedrejamento. Eu, porém, vos digo, olha como é que na graça a coisa é muito mais profunda, é muito mais na intenção do coração. Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já no coração adulterou com ela. Não é muito mais profundo? Não é muito mais difícil? Porque aí você tem pessoa adulterando aí, ó, o dia inteiro. Não é verdade? Mas isso fica aí, fica por isso mesmo. Mas Jesus sabe o adultério através da intenção do coração. Então,
a tendência tiranizante, ela inclui, né, o duplo padrão. Muitas vezes há um pensamento assim de relativizar mais para o homem e ser mais incisivo com a mulher. Não, a palavra de Deus não dá essa regra desta forma. A regra é a mesma para os dois. O adultério, e para o homem, eu diria que o homem tem mais essa tendência, né? Então, para o homem é até mais forte. Qualquer um que atentar olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou. Pode ir para Jesus e pedir perdão, né? Então, o duplo padrão é o terceiro ponto que encaminham os homens para o divórcio. E o quarto é a crítica. Nenhuma mulher gosta de ser criticada, nenhuma mulher consegue conviver o tempo todo com crítica. E crítica ainda que seja, como alguns dizem, crítica construtiva. Eu pergunto para você, existe crítica construtiva mesmo? Não, existe uma alerta, uma orientação, uma ajuda, né, uma colocação sobre algo que não está bom, mas crítica é crítica, não é? Então, a mulher que convive o tempo todo com crítica, isso leva ela a desestimular e a perder no seu marido a admiração, pelo seu marido a admiração. Porque ninguém gosta de conviver com crítica. E nós mulheres, nós somos sensíveis, nós cuidamos da casa, nós olhamos as coisas, nós administramos as coisas, nós educamos, nós coordenamos, né? Então, quando a gente não recebe elogios e recebemos só crítica, se torna um padrão muito cansativo, muito difícil para a gente. Então, esse é um outro ponto que vai levar ou que vai fazer com que homens fracassem e cheguem ao divórcio. Então, preste atenção nisso aí, coloque isso em prática na sua vida. O casamento não é um negócio, o casamento é uma sociedade em que a gente une para mútuo acordo, né? O casamento é até certo ponto político? Porque tem coisas que nós temos que fazer concessões, tem coisas que às vezes eu vou até ter razão no momento, mas eu vou ter que adiar aquilo para depois, eu não vou poder querer que a minha vontade seja feita no momento que eu preciso, ou que eu acho que devo, ou que os ânimos estão alterados, né? Então, isso é concessão, isso é, de certa forma, política do bom senso, de flexibilizar, de apertar mais quando se deve, de dialogar. Então, o casamento é isso. É uma sociedade em que as relações precisam ser discutidas. Isso não é fácil. Então, o casamento não é lugar para egoísmo, de forma alguma. Se eu caso, ou se eu me casasse pensando no meu próprio umbigo, certamente já teria me separado há muito tempo. Quantas concessões eu já fiz nesses anos todos, né? E quantas concessões meu marido também fez. Não é de um lado só, tá? Casamento nunca é uma via de mão única. Sempre será de mão dupla, daqui para lá e de lá para cá, do esposo para a esposa e da esposa para o esposo. Sempre, sempre, sempre. A regra de Deus durante toda a Bíblia, desde o Éden, é a mesma, é a mesma. Por isso que dá certo quem observa a palavra de Deus e procura caminhar dentro desses princípios. Então, deixo para você esta palavra e falaremos mais em outros vídeos sobre outros pontos também, tá? Deus te abençoe. Curta aí, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que Deus te abençoe no nome de Jesus.